Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma experiência, um testemunho. Esse testemunho não é meu, foi um testemunho que eu ouvi um tempo atrás e me edificou muito. Eu já contei esse testemunho aqui no canal e eu quero compartilhar, esse testemunho e falar aqui, compartilhar também da palavra de Deus. Um testemunho assim, muito edificante de um professor que viu Jesus. Eu quero aqui falar na palavra do Senhor, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Sabe, irmãs, que eu compartilhei uma palavra aqui sobre esse texto que se encontra em Lucas 24. A Bíblia vai dizer que aqueles discípulos eram dois. Após a morte de Jesus, após ali a ressurreição, eles saíram de Jerusalém e eles estavam indo para uma aldeiazinha que se chamava Emaús. E eles ali, irmãs, conversando, falando, a Bíblia diz que iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, no capítulo 24, no verso 15, aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E o texto vai dizer que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E ali, irmãs, o que aconteceu? Jesus começou a conversar com eles e eles nem se deram conta que era Jesus. O texto diz, a narrativa bíblica, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, o senhor não está sabendo? Irmãs, olha que gafe, chega a ser uma gafe. Olha o que Cleopas já fala, mas o senhor não está sabendo? Tu és o único que esteve em Jerusalém, não sabe dos acontecimentos? Irmãs, chega a ser uma gafe. Aí ele começa a falar, não, Jesus que surgiu, um homem poderoso em palavras e milagres, irmãs, e ele falando com o próprio. Eu nem sei o nome disso, irmãs. Eu falando aqui, eu falei gafe. Eu não sei se é um sacrilégio, eu nem sei como é uma expressão católica, sacrilégio, né? Irmãs, eu nem sei, irmãs, uma falta de percepção, de sensibilidade espiritual. Isso, a palavra certa é sensibilidade espiritual. Isso. A palavra certa é essa, sensibilidade espiritual. E que o Senhor nesse dia, hoje, nos dê essa sensibilidade espiritual. E que abra o campo da nossa visão para enxergar o próprio Deus na nossa vida, no cotidiano. E eu estava meditando nessa palavra, eu vim aqui, eu trouxe aqui, irmãs, essa palavra. Eu não sei se foi um dia, 2 dias, aqui no canal. Depois eu compartilhei lá na casa de oração esse texto. E é um texto, irmãs, que nós olhamos assim e achamos que eles só se deram conta que era Jesus que estava ali, irmãs, de carne e osso. Você vê que conversou com eles. E ali o dia já estava tarde, um deles falou, não vai não, fica aqui, passa a noite aqui conosco, porque já está tarde.
E quando Jesus entrou, eu falei, acho que foi até na vez passada, né? Foi no último vídeo da revelação que Deus vai me dando, assim, né? Eu vou compartilhando. Irmãs, a Bíblia diz que eles só se deram conta quando Jesus pegou o pão e partiu e abençoou. Quando os olhos se abriram, Jesus sumiu. Tá aqui, ó. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e na mesma hora eles voltaram para onde? Para Jerusalém. E às vezes, amada igreja, Jesus está ali, ó. Jesus está ali. Bem na nossa frente. Bem na nossa frente e a gente não se dá conta. Às vezes a correria do dia a dia, às vezes o engessamento, às vezes na correria, no engessamento, no apego às coisas materiais. E às vezes Jesus está ali em uma situação ou em uma pessoa, ou o próprio, como essa experiência que eu vou falar aqui. Antes de ter esse canal aqui, que Deus me deu esse canal, foi Deus que me deu. Eu tinha um grupo de oração no WhatsApp. Era um grupo que não tinha muitas pessoas. Era um grupo pequenininho. Era mais grande, depois Deus foi enxugando, Deus foi tirando pessoas. E o nome era grupo de oração mesmo, não tinha nem nome. E aquele grupo era um grupo para minha condição ali na época. E ali, aquele grupo, hoje eu entendo que já era um preparo de Deus na minha vida até chegar a esse canal. E, inclusive, esse canal aqui, uma irmã havia profetizado acerca desse canal. Ela não utilizou canal, ela falou internet. E ali eu ouvi aquela palavra e esperei no Senhor. E quando eu tomei ciência do que aquela irmã disse, eu fiquei até me interrogando com Deus, porque eu tinha problemas sérios com a minha autoimagem. Me achava inadequada, me achava feia, que isso vem de uma história de infância e depois, em outro momento, eu gravo um outro vídeo. E eu me perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, como é que o Senhor fala que eu vou gravar vídeo, sendo que eu, né? E ali eu precisei ser tratada e curada por Deus, para vir aqui gravar, falar, né, para tantas pessoas. E então, irmãs, e lá nesse grupo de oração, lá, irmãs, uma pessoa postou esse testemunho desse professor universitário. Depois eu já procurei esse vídeo, depois eu não encontrei mais, mas me impactou. Como eu era líder lá no grupo de oração, eu tinha que ver tudo. E depois, nem tudo, eu via tudo. Como era líder, eu via tudo. Depois o grupo ficou tão pequenininho e as irmãs que ficaram ali eram irmãs tão sérias, né? Que elas me ajudavam a cuidar do grupo. E era um grupo assim muito sério, irmãs. Eu orava, tinha uns horários lá que eu orava.
E as irmãs também oravam. Eu nunca nem pedi, né, para orar, mas elas também oravam. E ali, irmãs, alguém colocou lá esse vídeo, esse professor, ele falou que ele estava em uma campanha de oração, que ele queria ver Jesus, ver face a face. Ele queria ver Jesus. 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 E ele queria ver Jesus. E ele disse que ele começou a orar dentro da casa dele, querendo ver Jesus, querendo ver Jesus, querendo ver Jesus, querendo ver Jesus. E ali ele disse que era uma quarta-feira. Ele estava saindo da sua casa, abriu o portão da garagem para sair com o seu carro. Ele disse que ia dar 7 horas da manhã, ou se era mais ou menos 7 horas, ia dar 10 para as 7 por aí, que ele dava aula pela manhã na faculdade, na universidade. E lá, quando ele abriu o portão, ele disse que ele olhou assim rápido pelo retrovisor. Olha só, irmãs, a correria da vida. Via um moço que aparentava mais ou menos ter uns 40 anos de idade. E aquele moço estava assim, com uma blusa surrada, não sei se era vermelha, uma blusa surrada. Sabe assim, roupa gasta? Roupa gasta, às vezes, de tanto usar, de tanto lavar. Era uma roupa gasta, era assim, um aspecto emagrecido, um rosto assim sofrido, emagrecido. Uma pessoa comum, normal, irmãs. Empurrando uma bicicleta. E ele falou que a pessoa parou e falou assim: moço, bom dia. O senhor tem um pão para me dar? Aí ele falou assim que ele até tinha, mas daqui que ele larga o carro ali, vai lá dentro da casa dele. Ele não queria ter trabalho, ele falou que não. Olha só, irmãs. Ele falou que não tinha. E aquele moço empurrando a bicicleta, saiu andando e foi. Foi. Ele falou que ele fechou o portão, baixou o freio de mão e saiu. Quando é uma rua comprida, não era vizinho, não era ninguém. Quando ele vai dar a partida com o carro, acho que não deu ali, mas nem 1 minuto, porque o tempo que você vai fechar o portão não demora tanto assim, mas quando ele foi procurar, olhou pelo retrovisor e deu conta, cadê o homem? O homem tinha sumido. O homem havia sumido. O homem sumiu. Ele, deve ser coisa da minha cabeça. Cadê aquele homem? Ele foi para o trabalho, deu a aula dele lá, voltou para casa na quarta-feira. Quando foi no domingo, ele foi para o culto das 9 na igreja dele. E lá naquele culto das 9, ele disse que ele se atrasou, chegou um pouco meio tarde. Para não interromper muito o culto, ele sentou lá atrás. Isso é muito importante, viu, irmãs? A não ser que você tenha um cargo de liderança, algo assim, mas
Depois eu gravo um outro vídeo sobre isso. Ele falou assim que sentou lá no último banco. E ele disse que ele não queria chamar a atenção, então ele sentou lá atrás. E ele disse que naquele dia estava pregando uma mulher, uma profetisa. Chamaram uma pregadora de fora e ela ali começou a pregar, começou a falar. E ela disse que no meio da pregação, ela interrompeu a pregação e falou assim: meu servo. E ele sentado lá atrás: estou eu aqui para te dizer. No meio da pregação, ela interrompeu a pregação e falou isso. Você oraste pela semana dizendo que queria me ver, que queria ver a minha face, que queria me ver. Você orou, você fez campanha. Ele disse que ele já ficou atento. Porque falou: meu servo, você passou a semana querendo... Ele disse que ele tinha orado muito, irmãs. Como faz muitos anos isso, ele falou que ele orou muito. E ali aquela profetisa, a pregadora, falou assim: olha, te digo assim, estive eu na tua casa e você não me recebeu na sua casa. E para tu saber, aleluia, que é contigo que eu falo, o dia que eu fui na tua casa foi numa quarta-feira, pela manhã, e você não me recebeu. Mas ele disse que ele começou a chorar. E ele gravou aquele vídeo chorando, irmãs, chorando. Chorando, irmã Cal, chorando. Então, essa foi a primeira experiência. Eu comecei aqui com a palavra de Deus. E eu pregando aqui, eu tenho mais outra experiência. Tenho mais uma terceira que eu lembrei. E vou encerrar aqui também com a palavra. A segunda experiência foi um testemunho de um pregador que tem aqui no Rio de Janeiro. Ele é muito famoso, irmãs, aquele pastor. Esse pregador, esse pastor, ele é muito famoso. Ele já pregou, inclusive, nos Gideões, e ele conta essa história verídica. Que uma irmã, o marido dela, havia sido cometido por uma doença mortal, que eu não vou falar o nome, eu não gosto de falar o nome. E ele estava muito mal no hospital. E ia um homem lá, né, na casa dela para pedir comida, um morador de rua, para pedir comida. Ela disse que ela subia lá para o sobrado e ali ela orava. E lá embaixo aparecia, irmãs, um homem todo sujo, com trouxa de roupa, pedindo comida lá na porta dela, 3 horas da tarde. Às 3 horas aquele homem, ele aparecia lá naquele lugar para pedir comida. E ela lá orando, o que ela falava? Vai embora que eu não tenho comida, me larga que eu tô orando. Ela falava isso, falava. Na segunda vez, o homem batia lá 3 horas da tarde. Batia lá na porta dela. E ela não atendia, mandava aquele morador de rua embora. Não dava comida, não dava nada, mandava o homem embora. E ali a terceira vez ele foi a mesma coisa. Ela não deu assunto. Ficou lá orando, que ela fazia a campanha dela de oração para Deus curar o marido. 3 horas da tarde, o homem lá. E ela mandava aquele homem embora.
E ali ela viu que o estado, né, do marido dela já era um estado muito problemático. O médico já havia, irmãs, desenganado o marido lá. O médico lá desenganou porque a doença estava se agravando, ela não sabia mais o que fazer. Foi para a oração lá na igreja dela. Chegando lá, irmãs, naquela oração, o que aconteceu? Chegando lá naquela oração, ela foi até a frente para se ajoelhar. O pastor falou: quem tiver algum problema sério, vem aqui na frente que nós vamos orar. E ela foi lá, se ajoelhou lá na frente no altar. E ali ela falou, né? Pediu oração e se ajoelhou e falou: olha, meu marido. E ali, irmãs, quando ela ajoelhou, ela conta, né? Ele conta, né? Esse pregador falando que ela, nesse testemunho verídico, sai uma irmã lá de trás e vai falar: minha serva, eu tenho ido na porta da tua casa e você não me recebe na tua casa. Você quer ver a minha glória, você quer me receber na tua casa, mas eu tenho ido na tua casa todos os dias às 3 horas e você não me recebe. Se você me receber, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida e na tua história. E ali ela recebeu aquela oração, recebeu aquela mensagem de Deus. E ali o que aconteceu? Chegou no outro dia, o morador de rua foi lá. Aquela mulher, ela desceu do sobrado, falou: pode entrar. Aleluia, pode entrar. Aleluia, pode entrar. Deu comida, deu água. Era uma comida já bem gostosa, né? Deu água. Deu umas roupas do marido dela que tinha lá, que ele já nem usava mais para ele. Pra ele tirar aquela roupa, né? E ali, quando ele está saindo, ela ainda fala: espera. Foi lá, pegou um pouco das economias dela e colocou na mão dele. Dinheiro mesmo, em espécie. E aquele homem agradeceu, falou: muito obrigada. Muito obrigada. E ali ele tá saindo, agradece. Ah, ela ainda fez uma marmitinha para ele comer mais tarde. Fez, irmã, que ela fez. Colocou lá no Tupperware, né? Fez uma marmitinha para ele, botou uns pães, o restante do almoço. E deu para ele. Deu lá ainda um dinheirinho lá para ele. Mas ele agradece, ele tá saindo na porta. Quando ele tá saindo na porta, aleluia, ele vira e ele fala: minha serva, por causa da tua atitude hoje, aleluia, tô eu indo lá naquele hospital, aleluia. E ele não sabia de nada não, viu? Mas Jesus sabe de tudo. Tô eu indo lá naquele hospital e mudando aquela situação daquele teu marido, por conta dessa atitude que você teve. Irmã Raquel, E ali, mas o marido daquela irmã foi curado, voltou para casa. Terceira experiência, irmãs. Tem uma
tem uma pessoa que eu estava conversando com ela. E essa pessoa, ela, uma certa feita, ela falou assim pra mim, né? Ela é uma pessoa que eu cuido, né? Deus tem trazido algumas pessoas para eu estar dando alguns direcionamentos, né? É uma discípula. E ali, né, eu passo algumas coisas, eu converso, e ela falou assim, mas Raquel, eu vou fazer uma festa lá em casa. Isso é recente agora, irmãs. E ali, ela falou que ia fazer lá, né, doce, salgadinho, bolo, refrigerante. E ela falou que ela orou, falando que queria Jesus participasse lá da festa. Ela fez festa pra quê, irmã? Que ela fez festa porque, né? Aqui é junho, julho, agosto, aqui é um pouco frio. Aqui é um pouco frio. Então ali ela fez essa festa, né? Fez coisas gostosas, fez milho, fez ervilha, caldo de ervilha, sopa de ervilha. Fez essas coisas gostosas que aquecem nessa determinada época do ano, né? Que as pessoas gostam. Então ela fez. Aí eu, ai que bom, faz sim, né? Irmãs, nós precisamos festejar, viu? Precisamos festejar. E aí eu dei o apoio, eu falei, faz sim. Ela me convidou, não podia ir na época. E quando ela me falou, ela falou assim, Marca, eu vou fazer uma festa, mas eu já convidei Jesus. Eu, que ótimo. E ela falou, e assim eu achei tão bonito, porque ela é muito sensível, essa discípula, ela é muito sensível, ela. Ela falou assim, Marca, eu quero fazer essa festa, mas eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu quero que o Senhor participe, que o Senhor venha aqui, esteja aqui. E ali, irmãs, e ela estava me contando que aconteceu algo na festa. Depois eu a vi, né? Nos encontramos novamente. E ali ela falou assim, mas Raquel, aconteceu algo diferente. Ué, o que aconteceu? Assim, né? Ela tá nessa caminhada, né? Crescendo, amadurecendo. E aí eu passo algumas coisas para ela. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu de interessante na festa? Mas Raquel, a gente estava tudo lá na festa, rindo, brincando, fazendo brincadeiras e tal. Eu recebi uma chamada, alguém falou assim para mim, fulana, eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não pedi autorização. Tem alguém te chamando lá no portão. Alguém me chamando no portão? Tem alguém lá, uma pessoa, um homem te chamando lá no portão. Irmãs, um frio. Pensa no frio, irmãs. Mas eu não sei aí, irmãs, na cidade de vocês, mas quando dá aquela época do frio, inverno, 9 horas, 8 horas da noite já tá um frio, irmãs. Um frio que tem que usar um casaco, 2 casacos, olha, dá frio, muito frio. E ela falou, irmãs, que apareceu um homem lá no portão, batendo lá, perguntando a ela. Perguntando. Você tem alguma coisa aí para comer? Eu escutei um barulho. Algum pão, alguma coisa. Ela pegou, olhou assim pro rapaz, muito simples. Um homem muito simples, também assim, com aspecto comum, normal, magro. E parecia assim, situação, né, de rua. Mas ela disse que ela não teve medo dele. Ele pediu pão, alguma coisa que ela tivesse lá. Ela falou, peraí que eu tenho sim. E ela sim, mas ela é muito bondosa, né? Ela é muito bondosa, ela é muito caridosa. É uma pessoa assim que ela é muito bondosa, muito caridosa e ela é muito sensível às coisas espirituais. Ela é muito sensível,
né? Ela é muito sensível. Aí ela pegou, olhou, ela falou assim, eu tenho sim. Foi lá dentro, pegou salgadinho, pegou bolo, pegou coisa de ervilha e o homem comeu. Ela falou assim para ele, ó, assim quentinho, né, ervilha, coisas, mocotó, acho que fez até mocotó, mas coisas gostosas. Deu lá para ele comer quentinho. Lá no portão, ela me falando, irmã Raquel, eu dei um tanto para ele lá, para ele comer lá no portão. Ela não mandou ele entrar não, que ela ficou meio assim, mas deu para ele comer lá no portão quentinho. Perguntou se ele queria uma coberta, se ele queria uma roupa de frio. Ele falou, não, só queria alguma coisa para comer. Aí ele sentou lá, ela deu para ele, ele comeu. E ela falou, depois que você terminar, eu vou vir aqui e vou trazer mais. Aí ele comeu lá e depois ela fez mais uma quentinha lá, um negócio, e pegou para ele levar. E ele foi. Mas, aí ela falou assim, o que você acha disso, irmã? Eu falei assim, foi Jesus que foi lá. Você não convidou Jesus para ir? Ela falou, convidei. Então foi Jesus. E você teve o posicionamento certo. Irmãs, essa história aqui que nós lemos em Lucas 24, que aqueles discípulos a caminho de Emaús não reconheceram Jesus. Jesus estava ali literalmente, irmãs. Assim como situações da nossa vida, do nosso cotidiano. O próprio Jesus, ele vai falar assim, vinde benditos do meu Pai. Possuía aí, ó, a herança, o galardão, porque a mim me fizeste. Aí eles vão perguntar, quando, Senhor? Os discípulos, quando que nós te fizemos? Como? Ele ainda vai falar, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu, me cobriste, estive enfermo, doente, foste me visitar. Quando, Senhor? Quando, Senhor? Que nós te vimos assim, quando fizeste a um desses pequeninos. Mas esses dias eu ouvi uma pregação de uma pastora. Ela é minha pastora. Ela é minha pastora. E ela estava pregando. E ali ela estava falando assim, estava falando sobre isso. Quantos irmãos só querem fazer benfeitorias para aqueles que estão em posição de eminência, de destaque, que tem privilégio, status social, posição social. Isso é carnalidade, irmãos. Buscando benefício às vezes próprio. Não, eu só vou ajudar fulana, porque eu sei que pode me favorecer em alguma coisa. Mas isso é carnalidade. Isso é carnalidade. Isso é carnalidade. Deus não se agrada disso não, irmãs. Por isso que o próprio Jesus, ele vai falar, quando fizeste a um desses pequeninos. Deus não se agrada disso não. Isso é esquema do mundo. Isso é esquema do mundo. No mundo que é assim. Ah, eu vou ajudar fulano? O que fulano tem para me favorecer? E, assim, eu não vou generalizar, porque toda generalização ela é perigosa. Mas há alguns que são um pouco mais evoluídos no espiritual, que não vê dessa forma, tá? E que às vezes não proferem nem a nossa fé.
São segmentos de outras religiões. O cristianismo não é uma religião, mas é um novo modo de vida, uma mudança de vida que vai na contramão do mundo. Nas empresas, as empresas, né? Pessoas que, mas, em nome de Jesus, tem gente que só faz visando, não, vou ajudar porque eu sei que, mas Deus não se agrada disso não. A pureza, a santidade, tá nisso, irmãs. Tá nisso, irmã Gal, tá nisso. Tem gente que pensa, irmãs, santidade é pureza de mente e de coração, irmãs. Pureza de mente e de coração. Então, pessoas, né, que fazem acepções. Não, isso aqui, irmão, pessoa mais pobrezinha, de um jeito, do outro jeito. Não, Deus não se agrada disso, não. Então, eu citei aqui, irmãs, 3 histórias e a última foi verídica. Eu conheço. Essa irmã. É a irmã que eu tô acompanhando ela, a discípula amada, né? Uma discípula amada. Ela tem um futuro brilhante. Aquela irmã. Tem um futuro brilhante ela. Então, que o Senhor nesse dia nos dê sensibilidade espiritual. Olhos ungidos. Então, a palavra lá em Apocalipse, em uma das igrejas, onde ele vai falar sobre que o Senhor unja os teus olhos, um colírio, né? Que o colírio tá em Apocalipse, irmãs. Deixa eu ver se eu encontro, ó. Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ele está falando isso aqui, irmãs, para a igreja em Laodiceia. Essa igreja aqui, ela era morna. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera que te fosses frio ou quente. Então, e olha que ele vai dar uma dura repreensão para a igreja em Laodiceia. Depois eu vou falar aqui, vou falar aqui sobre isso. Isso é muito importante. Então, que o Senhor, irmãs, nos dê sensibilidade espiritual. E outra coisa, o que conta para Deus, porque assim como aqueles discípulos de Emaús, irmãs, eles não se deram conta que Jesus estava ali. Jesus está presente, irmãs, nas coisas mais simples da nossa vida, da nossa caminhada aqui na terra dos viventes. Teu pastor não tá, tua mãe não tá, tua esposa não tá, teu filho não tá, teus liderados não estão, mas Deus, Jesus, está presente, como ele estava ali. E o que conta para Deus são esses momentos. O que conta mesmo, irmãs, para Deus são esses momentos que não tem ninguém nos olhando. As atitudes. Porque é ali que é revelado o nosso verdadeiro caráter. E é isso que impacta o coração de Deus e no mundo espiritual.
De carne e osso, você pode ver que não tem ninguém, mas Deus é espírito. E anjos e demônios também, viu? Viu? Então, ó, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ter sensibilidade. Amém? Guarda essa palavra aí na tábua do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Paz.